Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada profunda e transformadora para dentro das páginas do Apocalipse. Não para falar de catástrofes ou do fim do mundo como muitos pensam, mas para extrair lições de vida, de fé e de resiliência de uma das comunidades mais inspiradoras da história cristã, a Igreja de Esmirna. Das 7 igrejas da Ásia Menor mencionadas no Apocalipse, Esmirna é uma das 2 únicas que não recebem nenhuma repreensão de Jesus, nenhuma crítica, nenhuma correção. Apenas palavras de encorajamento, consolo e uma promessa gloriosa. Isso já nos diz muito sobre o caráter e a fidelidade desse povo. A carta a Esmirna é curta, mas cada palavra é carregada de um significado profundo que ecoa até os nossos dias. Para entender a mensagem, primeiro precisamos entender o contexto. Esmirna, hoje a moderna cidade de Izmir, na Turquia, era um centro urbano próspero e vibrante. Era conhecida por sua beleza, sua lealdade inabalável a Roma e seu forte culto ao imperador. Ser um cidadão de Esmirna significava participar ativamente dessa cultura, o que incluía rituais e sacrifícios que eram, para os cristãos, atos de idolatria. Recusar-se a participar não era apenas uma ofensa religiosa, era um ato de traição política. É nesse cenário de intensa pressão que encontramos os cristãos de Esmirna. Eles estavam sendo espremidos por todos os lados. Economicamente, eram marginalizados. Por não participarem das guildas de comércio, que tinham seus próprios deuses pagãos, eles perdiam oportunidades de trabalho e negócios. Socialmente, eram caluniados, acusados de ateísmo por não adorarem os deuses romanos, e até de canibalismo, uma distorção grotesca da Santa Ceia. E, claro, enfrentavam a perseguição física. A carta começa com Jesus se identificando de uma maneira muito específica, aquele que é o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Essa não é uma saudação qualquer. Para uma igreja que estava enfrentando a pobreza, a perseguição e a ameaça constante de morte, Jesus se apresenta como o soberano sobre a história, o primeiro e o último, e mais importante como aquele que venceu a própria morte. Ele está dizendo: eu sei o que vocês estão passando. Eu também sofri, eu morri, mas eu venci, e porque eu venci, vocês também vencerão. Que mensagem de esperança! Em seguida, Jesus diz algo poderoso. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Pense nisso por um momento. Aos olhos do mundo, eles não tinham nada. Eram pobres, oprimidos, sem status. Mas aos olhos de Jesus, eles eram ricos. Ricos em fé, ricos em perseverança, ricos em amor, ricos em tesouros espirituais que o mundo não pode dar nem tirar. Isso nos leva a uma reflexão importante para nossas próprias vidas. Quantas vezes medimos nossa riqueza pelos padrões do mundo? Pelo nosso saldo bancário, pela nossa casa, pelo nosso carro, pela nossa popularidade nas redes sociais? A mensagem para Esmirna nos desafia a reavaliar o que significa ser verdadeiramente rico. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos para nós mesmos aqui na Terra, mas no caráter que desenvolvemos e na fé que mantemos firmes, mesmo em meio às dificuldades. Jesus também menciona a calúnia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Isso se refere a um grupo que, embora etnicamente judeu, havia se tornado um dos principais acusadores dos cristãos perante as autoridades romanas. Eles se opunham ferozmente à mensagem do Evangelho. É um lembrete duro de que a oposição mais dolorosa, muitas vezes, vem de onde menos esperamos, de pessoas que deveriam ser nossas aliadas. Mas mesmo diante dessa traição, a igreja de Esmirna permaneceu fiel. E então vem o aviso, mas também o encorajamento. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Jesus não promete livrá-los do sofrimento. Ele é honesto sobre a prova que virá. A prisão, a perseguição, tudo isso fazia parte da jornada deles. A menção de 10 dias pode ser simbólica, representando um período de provação intenso, mas limitado e definido. Deus estava no controle. A perseguição não duraria para sempre. Essa é outra lição vital. Muitas vezes, oramos para que Deus nos tire das tempestades, mas a mensagem para Esmirna nos ensina que, às vezes, o propósito de Deus é nos sustentar através da tempestade. A fé não é a ausência de problemas,
mas a presença de Deus no meio deles. Ele não disse que o caminho seria fácil, mas prometeu que nunca estaríamos sozinhos. A história confirma a intensidade dessa perseguição. Policarpo, o bispo de Esmirna, um discípulo direto do apóstolo João, é um dos exemplos mais comoventes. Já em idade avançada, ele foi preso e levado à arena. O procônsul romano, talvez por respeito à sua idade, ofereceu-lhe uma saída. Amaldiçoe a Cristo, e eu o soltarei. A resposta de Policarpo ecoa através dos séculos. 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Policarpo foi martirizado, queimado vivo, tornando-se um símbolo poderoso da fidelidade que caracterizava a igreja de Esmirna. Essa fidelidade até a morte é exatamente o que Jesus pede. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Perceba a troca. Eles poderiam perder a vida terrena, mas ganhariam a vida eterna. Eles poderiam ser despojados de suas posses, mas receberiam uma coroa. A coroa da vida não é um prêmio de consolação. É a recompensa final, a vitória sobre a morte, a comunhão eterna com o Deus que o sustentou. Isso nos força a perguntar: pelo que estamos dispostos a viver? E mais importante, pelo que estamos dispostos a morrer? Nossa fé é algo superficial, que abandonamos ao primeiro sinal de dificuldade, ou é o fundamento da nossa existência, algo pelo qual estamos dispostos a arriscar tudo? A igreja de Esmirna nos desafia a ter uma fé que não se dobra diante da pressão cultural, do prejuízo financeiro ou da oposição social. A carta termina com uma promessa final para o vencedor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A primeira morte é a morte física, algo que muitos deles enfrentariam. Mas a segunda morte, descrita em Apocalipse como o lago de fogo, é a separação eterna de Deus. Jesus promete que para aqueles que permanecem fiéis, a morte física é apenas uma passagem. O aguilhão da morte foi removido. A vitória final está garantida. Hoje, podemos não enfrentar leões em uma arena, mas enfrentamos nossas próprias formas de pressão e perseguição. A pressão para nos conformarmos com um mundo que muitas vezes se opõe aos valores do Evangelho. O ridículo por mantermos uma posição moral baseada na fé. A tentação de comprometer nossas crenças por ganhos profissionais ou aceitação social. A mensagem de Jesus para Esmirna é a mensagem dele para nós hoje. Ele conhece nossas lutas. Ele vê nossa pobreza aos olhos do mundo e nos declara ricos aos seus olhos. Ele nos adverte que a fidelidade terá um custo, mas nos lembra que a recompensa é infinitamente maior. Ele não nos promete uma vida sem sofrimento, mas promete sua presença em meio ao sofrimento. E ele nos chama para sermos fiéis, não por nossa própria força, mas pelo poder daquele que esteve morto e reviveu. A igreja de Esmirna é um farol de esperança. Eles nos ensinam que é possível ser fiel em um mundo infiel. É possível ser rico em espírito mesmo na pobreza material. E é possível encarar o sofrimento e até a morte com coragem, quando nossos olhos estão fixos na promessa da coroa da vida. Que possamos aprender com nossos irmãos e irmãs de Esmirna. Que possamos reavaliar nossas prioridades, fortalecer nossa fé e encontrar coragem para permanecer firmes, não importa a tempestade. Que possamos ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas hoje e escolher ser fiéis até o fim. Obrigado por assistir e por refletir conosco sobre essa mensagem tão poderosa. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa palavra de encorajamento e se inscreva no canal para mais estudos como este. Até a próxima!